Olha aqui. Aqui é um outro tipo de exercício envolvendo semelhança de triângulo. Nesse aqui não está falando que os triângulos são semelhantes no enunciado. Então a gente tem que primeiro verificar se eles são semelhantes. E nesse enunciado aqui, o que vai me ajudar a identificar isso aí? É essa informação aqui, ó, que os lados MN do triângulo menor aqui e BC do triângulo maior, eles são paralelos. E quando eu tenho lados paralelos, esse ângulo formado aqui em cima e esse ângulo aqui, ó, eles são iguais. E daí só isso já é suficiente para eu afirmar que os dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Eu tenho dois ângulos aqui iguais a dois ângulos aqui. Então o que o aluno precisa perceber? Que eu tenho um triângulo pequenininho aqui e eu tenho um triângulo grandão. É esse pequeno com esse grandão que são os triângulos semelhantes que eu vou usar. Então, meu conselho, separe os dois. Faça um esboço aqui assim, ó, do triângulo pequeno e do triângulo grande. E traga as informações que estão aqui para os dois triângulos na posição correta. Então esse lado aqui mede 7,5. Essa base aqui, ó, a base é daqui até aqui. Ela mede daqui até aqui x mais 3 e eu tenho esse 6 aqui. Então daqui até aqui é esse pedaço mais esse, que vai dar para mim x mais 9. E esse lado aqui é esse pedaço que mede x mais esse pedaço que mede 4. Então esse pedaço aqui mede x mais 4. No triângulo pequeno, esse pedaço aqui mede y, esse aqui mede 6, y, 6, e esse aqui mede 4. Então você já tem os dois triângulos que você tirou a partir da imagem maior aqui. Você pegou esse pequenininho aqui e trouxe ele para cá, e pegou esse grandão aqui e trouxe ele para cá. Agora eles já estão na mesma posição, você já tem os lados que são correspondentes. Então vamos prestar atenção ao que ele está pedindo para resolver, né? Ele está pedindo para calcular quanto mede x e y, quanto medem os lados AB e AC e qual é o perímetro dos dois triângulos. Então são 3 perguntas em cima desse desenho aqui. Então vamos lá, vamos começar pela letra A. Calcular x e y. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que o 7,5 dividido pelo y é igual ao x mais 4 dividido pelo 4 e é igual ao x mais 9 dividido pelo 6. Não adianta eu envolver essas duas frações aqui, porque eu tenho duas incógnitas. Então eu vou ter que envolver essas duas frações, porque ela tem x aqui e x aqui. Então eu tenho só uma incógnita. Então é isso que eu vou usar para resolver a letra A. Regrinha de 3. Quando eu tenho soma, eu tenho que lembrar que o 6, ele não está multiplicando só o x, nem só o 4. Ele está multiplicando tudo. É isso vezes tudo isso aqui, que vai ser igual a isso vezes tudo isso aqui. O tudo isso aqui a gente indica colocando parênteses. Aí eu tenho a propriedade distributiva para aplicar aqui e aqui. Fica 6 vezes x mais 6 vezes 4 é igual a 4 vezes x mais 4 vezes 9. Passa esse 4x para cá, ele vira negativo. Passa esse mais 24 para cá, ele vira positivo. Aqui a gente está numa resolução de uma equação do primeiro grau. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, esse não é o objetivo dessa aula. 6x menos 4x dá 2x. 36 menos 24 dá 12. Qual é o número que vezes 2 dá 12? É o número 6.
Então, esse é o valor de x. Agora que eu sei o valor de x, eu posso colocar o x aqui ou colocar aqui para calcular o valor do y. Então, aqui eu calculei o valor de x. Vamos calcular o valor de y agora. Esquece disso. O x vale 6. Então, aqui, 6 mais 4, aqui vale 10. Então, fica 10 vezes y é igual a 7,5 vezes 4. 7,5 vezes 4 vai dar 30. E o 10 que estava multiplicando o y passa dividindo. O y vale 3. Então, eu já resolvi a letra A. O x vale 6 e o y vale 3. Agora eu tenho que usar essa informação para resolver as outras duas perguntas, né? Quanto mede o lado AB? Então vamos ver quem que é o lado AB. O lado AB vai daqui até lá em cima. Então esse pedaço mede 4 e esse pedaço mede x. E a gente acabou de calcular que o x vale 6. Então o lado AB é 4 mais 6. Que dá 10. E calcular o lado AC. Vamos ver quem é AC. AC é esse pedaço que mede 6 e esse pedaço que mede x mais 3. Mas o x vale 6. Então aqui é 6 mais 3. 6 mais 3 dá 9. Então do A até o C é 6 mais 9. Então o lado AC mede 15. Falta a letra C, que é calcular o perímetro dos triângulos, do pequeno e do grande. Então, o perímetro do triângulo grande. Então, vamos puxar para cá. Do triângulo ABC. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, esse lado aqui mede 15, eu acabei de determinar. Mais esse lado aqui mede 7,5. Mais esse lado aqui mede 10. Eu acabei de determinar ele aqui também. Então, o triângulo ABC, o perímetro dele é 10 mais 15, 25, mais 7,5, 32,5. Repetindo o processo para o triângulo AMN, que é o menorzinho da imagem. Esse lado mede 4. Mais esse lado mede y. Só que y mede 3 aqui, ó. Mais esse lado aqui, que mede 6. 4 mais 6 mais 3 vai dar 13. Como não está citando unidade de medida, a gente deixa só desse jeito aqui. Então, vamos lá. Mais um exercício aqui, ó. Uma situação problema agora bem legal, ó. Para determinar a largura desse rio aqui, ó, foi utilizado esse esquema. Desenhou-se um triângulo aqui. Colocou-se as medidas desses dois lados do triângulo. E desenhou-se um outro triângulo aqui, com esse lado aqui imaginário, que é o que determina a largura do rio. Aqui colocou-se uma estaca, aqui colocou-se outra estaca, então era possível medir esse lado, era possível medir esse lado. Não dava para medir isso aqui, que é o que quer que se determine. Daí o enunciado está falando que os lados CD da imagem e AB são paralelos, ou seja, esse lado aqui e esse são paralelos. Lembra do exercício anterior? Se são paralelos, significa que esse ângulo aqui e esse tem o mesmo tamanho e que esse ângulo aqui e esse tem o mesmo tamanho. Logo, esse triângulo menor da imagem e esse triângulo maior da imagem, eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo de semelhança. Então, o que eu quero determinar é quanto mede esse lado CD. Então, vamos montar a regrinha de 3 aqui, ó.
Se ficar mais fácil para você visualizar, desenhe os dois triângulos aqui, ó. O triângulo PAB, que você sabe que aqui mede 80 e que aqui mede 100. Não se concentre na proporção desse enunciado, porque fica estranho, né? Como que aqui pode medir 100 e é pequenininho e aqui mede 80 se é maior? Não se concentre a proporção do desenho, e sim as informações que ele está trazendo. E daí você tem o triângulo grandão, que é o triângulo PCD, que está falando que o PC mede 200, e aqui é o que você quer calcular. Então, o que a gente quer calcular é o x do exercício. Olha aqui, eu tenho a base desse triângulo e a base desse, e eu tenho um lado desse triângulo e o correspondente a ele no outro. Então dá para eu montar essa regrinha de 3 aqui, ó. 100 dividido por x é igual a 80 dividido por 200. Então a base e esse lado aqui do triângulo menor, a base e esse lado do triângulo maior. Do triângulo menor em cima, do triângulo maior embaixo. Regrinha de 3. Ó, você pode até, para trabalhar com números menores, corta um zero daqui com um zero daqui. Daí você trabalha com o 8 e com o 20 ao invés do 80 e o 200. 8 vezes x é igual a 20 vezes 100. 20 vezes 100 dá 2.000. E o 8 que estava multiplicando passa dividindo. E se você fez a divisão direitinho, você vai chegar a um resultado de x igual a 250 metros. Ou seja, a largura daquele rio mede 250 metros. Certo? Para terminar aqui, o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas eu gosto de fazer bem detalhado para que você consiga acompanhar os raciocínios. Esse aqui já é um outro tipo de exercício. Perceba que não tem nenhum triângulo no exercício. Então você vai ter que, a partir do enunciado, desenhar dois triângulos aqui. Então olha o que você tem de informação. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura. Ah, professor, eu sou muito ruim de desenho. Mas faça um esboço, né? Olha como ficou bonita essa minha pessoa. A sombra dela mede 60 centímetros. Então você tem a sombra da pessoa aqui. 60 centímetros. A altura dela é 1,80 m. Também não se preocupe com a proporção. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste. Então, olha lá, você tem um poste aqui do lado da pessoa. Se a sombra da pessoa está para lá, a sombra do poste está para lá. A sombra do poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, quanto vai diminuir a sombra da pessoa? Então esse exercício tem que resolver em duas partes. Primeira parte você vai fazer o quê? Você vai determinar qual é a altura desse poste. A altura do poste para mim vai ser um x. Então o que você precisa entender nessa imagem aqui? Ó? Você tem um triângulo aqui, ó. Você tem um triângulo aqui. E por que esses triângulos são semelhantes? Então vamos lá. Se o engenheiro é bom, a hora que ele colocou esse poste aqui, esse ângulo forma 90 graus. Se a pessoa também, a gente está se referindo à altura dela, aqui também é um ângulo de 90 graus. Se essa sombra está para esse lado aqui, é porque tem uma fonte de luz desse lado aqui. E se é no mesmo instante, ó, no momento, ou seja, no mesmo instante, significa que o ângulo formado por essa fonte de luz, tanto para a pessoa quanto para o poste, o ângulo formado aqui em cima é o mesmo. Então, olha, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo de 90 graus, e aqui o mesmo ângulo e um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que esses dois triângulos, pelo caso lado, eles são, ângulo, eles são triângulos semelhantes. Então, vamos para o cálculo agora. Aqui tem uma pegadinha. Ó.
Essa medida está em metro, essa medida está em metro, essa medida está em centímetro. A gente tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. 60 centímetros é 0,6 metros, ou 0,60 metros. Agora que a gente vai para a regrinha de 3. 1,8 sobre x, a altura da pessoa pela altura do poste, é igual a sombra da pessoa pela sombra do poste. Olha aqui, ó. Olha a regularidade aqui, ó. Daqui para cá cresceu 3 vezes. Esse valor para cá cresceu 3 vezes. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Logo, a gente chega à conclusão que a altura do poste é de 6 metros. Ah, mas não tem 6 metros aqui. É porque o exercício ainda não acabou. Opa, 6 metros. Ah, não entendi essa questão do vezes 3 aqui. Então, desenvolve essa regrinha de 3 completa, faz o cálculo direitinho e você vai chegar nos 6 metros também. O que vai fazer agora? Então, agora você já sabe a altura do poste. Isso não vai mudar. Nem a altura da pessoa vai mudar. Mas ele está falando o seguinte na segunda parte. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, então ela não vai medir mais 2 metros. Ela vai medir 1,5 metro. Então, você teria um outro esquema aqui da pessoa, a sombra dela, e do poste, e a nova sombra dele. A nova sombra dele é 1,5 metro. A altura dele é 6 metros, que a gente acabou de calcular. A altura da pessoa é 1,80 metro. O que a gente quer calcular agora é qual é a nova sombra da pessoa. Então, de novo, pelo mesmo motivo anterior, esses dois triângulos formados aqui e aqui são semelhantes. Então, fica a altura da pessoa pela altura do poste é igual a sombra da pessoa pela sombra do poste. Eu vou resolver a regrinha de 3 aqui completa, mas daqui para cá também existe uma relação, que é o quê? Daqui para cá foi dividido por 4. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 4, eu vou descobrir esse y também. Mas eu vou fazer o caminho completo aqui, ó. 6 vezes y é igual a 1,5 vezes 1,8. 1,5 vezes 1,8 vai dar 2,7. O 6 que estava multiplicando passa dividindo aqui. Se eu fizer a divisão do 2,7 pelo 6, a divisão direitinha do 2,7 pelo 6, vai dar 0,45. Então, a nova sombra do poste é de 0,45. 0,45 não tem na resposta, mas tem 45 centímetros, que é o equivalente em metros ao 0,45. Então, essa seria a resposta para essa questão. Então, como eu falei para vocês, tem exercícios mais fáceis de acompanhar, tem outros que são mais difíceis. Espero que vocês compreendam a aula de hoje. Ela está um pouquinho longa, eu vou dividi-la em 2 partes, tá bom? Um abraço. Vou colocar alguns exercícios para vocês treinarem e lembrando, matemática é treino. Espero que esteja tudo joinha com vocês. Até a próxima aula.